Graça e paz. Gostaria de fazer uma meditação que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Apóstolo Paulo está preso em Roma, provavelmente no período ali de Nero, que mandou prender principalmente os líderes dos cristãos em Roma. E o apóstolo Paulo sabe que é certa a sua execução, sabe que está se aproximando a sua morte. Então as suas últimas palavras ali para o jovem Timóteo, que ele deixou para cuidar ali da igreja de Éfeso. Então ele está orientando e preparando Timóteo pelos tempos difíceis que ele estava enfrentando. Nós vemos na primeira carta de Timóteo que o apóstolo Paulo estava recomendando e orientando Timóteo acerca de alguns falsos profetas, algumas falsas doutrinas que estavam acontecendo ali. E na segunda carta não é diferente, nós vemos que algumas coisas que estavam acontecendo ainda estava persistindo ali, os falsos profetas. A gente vai ver ali no capítulo 6 que alguns estavam usando a fé para ganhar dinheiro. Então, ele está confiando em Timóteo para seguir seu ministério, ele está incentivando, ele está alertando Timóteo para que ele venha permanecer firme daquilo que ele aprendeu desde a sua infância. É interessante que lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. E lá em 2 Timóteo 1,13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo que Timóteo aprendeu desde a infância com a sua avó, com a sua mãe e com o apóstolo Paulo. Então ele sabe que é necessário permanecer naquilo, para que a fé de Timóteo não seja abalada pelas pressões que estavam acontecendo por falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas da época. Então ele orienta Timóteo ali para que ele permaneça firme. Paulo é enfático, tu porém, né? A maldade, tempos difíceis que estava acontecendo, então ele está orientando o jovem Timóteo a não desanimar, apesar das pressões, das oposições que outros líderes da época estavam se levantando com falsas doutrinas, para que ele permanecesse fiel, sem se deixar levar ou influenciar pelas falsas doutrinas, que era para ele seguir o oposto que era ensinado pelos falsos mestres. E vamos analisar três coisas que a gente pode aprender, né, nesse texto. Uma delas é a fidelidade à palavra, que o apóstolo Paulo orienta ali, nessa trecho que a gente leu. A fidelidade, permanecer naquilo que lhe foi ensinado desde a sua infância. Então a cultura judaica, ela sempre enfatizou ensinar as crianças. Eles ensinavam as crianças desde pequeno. Eles ensinavam sobre as histórias, o que Deus fez ao seu povo, e as histórias escritas, as doutrinas, os ensinamentos escritos. Então, por isso que ali a sua mãe, a sua avó os ensinou. E isso passa uma mensagem para nós que entendemos, não só com essa parte, que é responsabilidade dos pais educar
as crianças no caminho do Evangelho, na fé. Como diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela ficar velha não venha se desviar dele. Então, é uma obrigação dos pais, o ensinamento dos filhos, embora muito hoje tenham se transferido essa responsabilidade para a igreja, apesar que a igreja tem a sua função e a sua parcela nisso, mas a total responsabilidade é dos pais instruir os seus filhos. A gente temos que entender que essa é primordial, a educação, e a educação na fé é responsabilidade dos pais. Ensinar desde pequeno, não pensar que quando ele crescer ele vai decidir. Não, desde pequeno você mostra o caminho, você ensina o caminho de Jesus. Aí quando ela crescer, ela vai estar inteirada sobre isso, o que é a fé. Então, por isso que ele fala, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado. E uma coisa interessante, um outro ponto que a gente pode tirar aqui desse texto, apesar de muitas coisas que a gente pode aprender nessa passagem, é a importância de aprender e entender. É extremamente importante saber com quem ele aprendeu. Ali no versículo 14, a gente vê que ele diz assim, naquilo que aprendeste que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então o apóstolo Paulo é enfático em dizer, você aprendeu com a sua avó, você aprendeu com a sua mãe, você aprendeu comigo, no caso o apóstolo Paulo. Então é muito importante o aprendizado de quem te ensinou sobre a fé cristã, de quem está lhe ensinando sobre as coisas de Jesus. Porque isso influencia muito, tanto é que o apóstolo Paulo está enfatizando esse aprendizado, para que o princípio é aquilo que ele aprendeu, que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu, que outras doutrinas que estavam surgindo eram doutrinas falsas, outros mestres que estavam surgindo eram falsos mestres, falsos profetas, que aquelas doutrinas que estavam surgindo não eram bíblicas. Então hoje a gente tem que estar atento de quem temos aprendido, se aquele que está passando a mensagem procura viver, ainda que não perfeito, mas ele procura viver de acordo com os padrões de Jesus. Ele procura cada vez saber que ele tem algo que ele tem que mudar para se parecer com Cristo. Não alguém que faz algo totalmente contrário e daquilo que a Bíblia ensina, né? E cabe ao apóstolo Paulo, é bem enfático em sabendo que ele tinha entendimento e saber com quem ele aprendeu. E a importância dessa entender as escrituras, a importância que é saber verdadeiramente, genuinamente o evangelho. Ser fiel não é apenas aprender. Então, o que ele é enfático? Aqui o apóstolo Paulo deixa aqui na carta, no versículo 16, que Timóteo não aprendeu apenas o ABC ou algo superficial, né? Lá no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação. Então, todas, né, sabes a Sagrada Escritura. Então, o apóstolo Paulo está falando que Timóteo aprendeu toda a Escritura, né? E é interessante que as Sagradas Letras que ele diz, na época não existia o Novo Testamento. Ali a Bíblia, as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, era o Velho Testamento. É o que eles tinham ali naquele momento. E o apóstolo Paulo está dizendo que ela é inspirada por Deus, útil para o ensino. Que ela pode tornar sábio para a salvação da fé em Cristo. Uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Então a importância do aprendizado na palavra e aprofundamento na palavra, não algo superficial, porque é isso que através disso que o Espírito Santo vem trabalhar em nós. Outra coisa interessante que a gente pode aprender com essa passagem a palavra nos direciona ao encontro com Cristo.
lá no versículo 16, ela diz assim, que é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para educação na justiça. Ou seja, o que trabalha em nós pela pessoa do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, a mudança que nós precisamos ter, é através da palavra. Toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, toda ela, para a repreensão, quando necessita se mudar, para a correção, quando precisa ser corrigido, e para a educação na justiça, ou seja, para dar retidão naquilo que temos que fazer. Né? Para quê? Para fim que o homem seja o quê? Perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Claro que essa perfeição é gradativa, mas é necessário essa meditação na palavra. É necessário esse aprender-se da palavra para que possa haver esse trabalhar de Deus em nós. Porque corrige o caminho, para que nós não venhamos, se estamos caminhando em direção contrária à palavra, é pela palavra que nós vamos ver que nós estamos errando. É através do ensino de alguém que nós vamos entender, opa, essa direção não é a direção que Deus tem para nós. Né? Por isso, nos direciona, nos orienta uma vida cristã, uma vida de retidão. Né? E lá no versículo 15, diz assim, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para salvação pela fé em Cristo. A salvação é pela fé. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de tornar-se sábio para a salvação. Por quê? Porque a salvação é algo racional. É algo que tem que ter entendimento. Nós temos que entender que eu estou sendo salvo. Por que eu estou sendo salvo? Do que estou sendo salvo? Porque Jesus está fazendo essa obra, porque eu era um pecador, porque eu não era digno da salvação, mas Ele me tornou digno, porque eu não era merecedor, porque me restava a condenação. Então, esses princípios, todo cristão que crê em Jesus tem que entender e saber, porque a fé não é por si sem razão, você tem que entender o porquê você crê. Eu sei que existe algo que Deus age que é inexplicável, mas você entende. Você talvez não explica, mas você entende quem agiu, e em relação à salvação nós temos que entender. Por que eu estou sendo salvo? Porque eu não era digno. Porque Jesus está perdoando meus pecados. Por que Ele morreu na cruz? Porque ninguém era digno. Porque Ele nos tornou digno. Então, é isso que o apóstolo Paulo está enfatizando. Aquela fé em Cristo racional, que entendemos aquilo que estamos fazendo, que entendemos o porquê nós cremos. Então a palavra nos dá instrução para toda boa obra, aperfeiçoando em quê? Em Cristo. Não somos perfeitos, mas Cristo vai fazendo essa transformação em nós, nos tornando entendidos para essa salvação por meio apenas de Cristo Jesus. Ele aponta o caminho da redenção. Nós temos que entender o que nos redime, o que aponta para sermos salvos. É na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Cristo. Então, nós temos que entender que nós temos que permanecer fiel à palavra, naquilo que temos aprendido, de fontes seguras que nos foi ensinado. Nós temos que fazer uma análise minuciosa do que é ensinado hoje. Nós não podemos estar se alimentando de qualquer um. É igual quando nós vamos em um restaurante, nós talvez não conhecemos, mas há aquela certa suspeita. A gente dá aquela olhada na comida, a gente olha mais ou menos como que é. Você não pode ir se alimentando de qualquer coisa ou de qualquer um que prepara a comida. Eu tenho certeza que se você vê alguém que não tem nenhuma higiene preparando a comida e vir te oferecer aquele prato, você não vai querer. A palavra também tem que ser assim. Aquela pessoa que vai trazer o ensino, a palavra ela não é perfeita, mas ela é uma pessoa que você sabe que ela está lutando cada dia para ser perfeita.
ela tem erros, mas ela está lutando, ela não está se acomodada no seu erro, ela não está se acomodada que ela não tem que haver mudança, mas ela entende que a mudança que transforma ela é Cristo, é a palavra que transforma ela, é o Espírito Santo que vai moldando o caráter dela. É de extrema importância o aprendizado, né, de receber e entender. E ele nos ensina, porque a palavra é a bússola da nossa alma. Nós não podemos ter essa bússola que nos direciona de uma maneira errada, mas sim de uma maneira correta. Por isso, a análise minuciosa se aquilo que estamos aprendendo é de fato o Evangelho. E cabe aos pais, né, ensinar aos seus filhos que a palavra nos ensina e desde pequeno orientar no caminho de Cristo, para mesmo quando crescer possa permanecer firme. Tempos difíceis dos desvios da verdade nós temos vivido, com doutrinas falsas, falsos mestres, e nós somos ensinados a permanecer firme naquilo que a palavra nos ensina. Sabemos que em Jesus, sabemos que nele podemos confiar, mesmo nesses momentos difíceis, para que ele nos direcione e nos dê orientação. E para possamos estar firmes, para que essa palavra nos dê a sabedoria, para nós caminharmos o caminho da salvação em Cristo. Para que nenhuma doutrina, uma falsa doutrina, venha atrair a nossa atenção, mas que nós venhamos saber, opa, aquilo ali não é o Evangelho de Cristo, aquilo ali não é um discípulo de Cristo, ou aquele ali é um falso mestre, que nós podemos aprender que na palavra ela nos alerta sobre isso. E para encerrar, eu gostaria de ler aqui 1 Timóteo 4,16, que diz assim: atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a ti, a si mesmo, quanto aos que ouvem. Nós possamos não apenas estar atentos sobre as nossas vidas, mas possamos levar e semear essa palavra de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe.